Boa noite, pessoal. Boa noite, Francisco. Vamos ver se Graziele chega agora, pessoal. Boa noite. Oi, Águida. Boa noite. Gente, eu saí porque para não perder, né, muito tempo. Cada minuto da fala de Graziele é relevante. Oi, Lucas. Obrigada, Cíntia. Você que é muito gentil. Graziele entrou. Boa noite, Graziele. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Desculpa, eu ainda não tinha feito live pelo Instagram, tava aqui tentando aprender. Ah, nós só fazemos por aqui porque é mais fácil o acesso, é mais rápido, o formato também é bom. Então, desde já, Graziele, agradecer. Eu sempre começo dessa forma porque, de fato, eu sei que todos vocês são muito ocupados e eu sei que tirar um tempinho para conversar com a gente é muito importante, certo? Então, muito obrigada. Eu já vou deixar aqui avisado para o pessoal que todas as lives que nós fizemos, elas ficam salvas no nosso IGTV e também no nosso canal do YouTube. Graziele, a gente conseguiu fazer live com muita gente bacana, Eduardo Fagnani, da Unicamp, Pedro Rossi, Laura Carvalho, Paulo Gala, Fábio Terra, entre outros. Veio muita gente bacana conversar conosco. E hoje a gente encerra, vamos dizer assim, esse bloco com você, porque semana que vem a gente retorna às aulas. Então, vamos fechar com chave de ouro, né? E mais uma vez, obrigada. Obrigada a vocês, agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Olha só, para quem não conhece Graziele, Davi ou David, eu não sei qual. É Davi, o D é mudo mesmo. Ah, tá. Ela é doutoranda em desenvolvimento econômico na Unicamp, mestre em saúde coletiva e economia da saúde, especialista em direito sanitário, orçamento público e bioética, foi conselheira do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, o SEBS, é assessora da Rede de Justiça Fiscal da América Latina e produtora do podcast É da Sua Conta. Então, para começar, Graziele, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu podcast, o que é que você trata, né? Até para ser mais uma ferramenta para o pessoal acessar. E também eu queria que você nos dissesse, compartilhasse conosco como está sendo difícil estudar sobre política fiscal, sobre orçamento, sobre saúde, né? Sobre garantia de direitos básicos nesse momento em que o debate está completamente interditado pelo terrorismo fiscal, né? Como é que tá atuando dessa forma? Tá bom, bem, primeiro falar do podcast, então, né? Ele completou um ano faz um mês, estamos aí fazendo aniversário de um ano. Esse podcast é um podcast em português de uma rede de podcasts da Tax Justice Network, que é uma rede de justiça fiscal global. E ele tem várias não, são 4 línguas, né? O primeiro foi inglês, depois espanhol, árabe, francês, são 5. E agora o português. Então, tem vários idiomas sobre o mesmo tema, a gente fala de justiça fiscal e tenta colocar esse assunto no dia a dia das pessoas.
Então, o último agora a gente falou sobre democracia e justiça fiscal, a gente já falou sobre desigualdade, sobre meio ambiente, tributação ambiental. Ouçam e depois me contem o que vocês acharam. Ótimo. Lembrando que o podcast é da sua conta, viu, gente? Obrigada por lembrar. E sobre como é trabalhar esse tema, né, de política fiscal, direito, desigualdade nesse momento. É bastante desafiador, né? O meu tema de pesquisa para o doutorado é justamente regra fiscal, que a gente tem hoje o teto dos gastos. E a minha ideia era tentar desenhar uma regra fiscal que viesse com uma nova perspectiva, que não pensasse mais uma regra a partir de princípios só macroeconômicos, só em resultados econômicos em si, mas que pensasse para que a gente precisa ter uma política fiscal, para que a gente precisa ter um Estado. E aí a ideia era construir isso usando um pouco algumas questões. A primeira delas era construir usando os princípios e diretrizes de direitos humanos para a política fiscal. Isso é uma iniciativa da América Latina, tem um site também, quem quiser acompanhar. São uma série de princípios que orientam como construir a política fiscal com essa narrativa, essa perspectiva de direitos. E a outra era a questão ambiental. A gente hoje está aqui numa crise de pandemia, estamos aqui fazendo esse monte de lives para esse contexto, mas muito também dentro já de uma outra crise, que é a crise ambiental, que nós estamos inseridos e que, inclusive, pode gerar novas pandemias. Então, assim, eu estava tentando pensar também um pouco com essa perspectiva do que é chamado hoje de economia Donald, né? Que tem como se fosse um piso mínimo do que a política fiscal deve garantir, que é o conteúdo mínimo dos direitos, e também um teto, né? A gente tem que pensar que existe um limite ambiental que nós temos que considerar nos desenhos dessas políticas. E aí, nisso eu sabia que ia tomar um tempo. Como você pensa? Questão de direito, questão ambiental, garantia de alguns componentes macroeconômicos, né? Mais integrados, redução de desigualdade. Como você constrói uma nova regra assim? Então eu falei, bem, só uma tese de doutorado para ajudar você, né? 4 anos. Mas o debate público, ele vem forte, violento, e de repente a gente está numa situação que está todo mundo falando, a gente precisa de uma nova regra fiscal, então, como que ela tem que ser? E tem que ter uma resposta imediata. É muito, muito desafiador mesmo. E cada dia é algo novo acontecendo, né? Eu imagino. Além de ser difícil, né? Porque a narrativa em torno da austeridade fiscal acaba com qualquer agenda minimamente progressista, né? Então, deve ser bem complicado. E é isso que você vai falar. Desculpa, é que você comentou coisa de terrorismo fiscal e eu deixei passar, e foi muito bom você lembrar disso, né? Porque é isso, a gente fala, vamos mudar a lógica, pensar primeiro nos direitos, na questão ambiental, na desigualdade para desenhar a regra. Mas isso é mudar totalmente a lógica mesmo, porque o que a gente vê é o inverso, né? Vamos pensar qual é o objetivo de porcentagem do PIB que a gente vai gastar, como que a gente limita o Estado. Então, repensar essa lógica e desafiar esse terrorismo, essa coisa de só existe um caminho, a política fiscal é extremamente limitada, é um desafio imenso, mas a pandemia e o modo como teve que se reinventar a economia e o financiamento do Estado está aí para mostrar que de fato é um terrorismo, é um dogma, é uma ideologia que precisa ser superado. Graziele, também tem se falado muito, né, sobre orçamento público, principalmente agora, porque o governo tem até segunda em tese para enviar o projeto de lei, né, que se transformaria no orçamento de 2021. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre essa formação como é que se dá as etapas de construção do orçamento público, né? Para que as pessoas entendam um pouco, isso gera muita dúvida. Infelizmente é um tema que poucas pessoas conhecem, né? Embora afete a vida de todo mundo, poucas pessoas conhecem. Então, cada vez que a gente elege um novo governo, ele tem que construir um primeiro instrumento orçamentário, que é o PPA, que é o Plano Plurianual. Então, o primeiro ano de governo de um novo gestor, seja ele presidente, governador, prefeito, ele vai estar respeitando o PPA do governo anterior. Então, isso é importante para a gente não ter só políticas públicas de governo, mas ter políticas de Estado, dar continuidade às políticas públicas. E depois, no seu primeiro ano de mandato, ele tem que construir um novo PPA, que é um novo planejamento do o que o Estado vai fazer, quais vão ser os seus programas, suas ações, como ele vai garantir cada um dos direitos, como ele vai fazer investimento.
E aí, depois que você faz esse plano plurianual, que são de 4 anos, né? Que é um período, 3 anos da gestão que você está, mais o primeiro ano do próximo governo que entrar. A cada ano você tem que fazer 2 leis orçamentárias. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é mais, digamos assim, de princípios orientadores, ela aponta aspectos macro, meta de resultado primário, algumas linhas gerais do orçamento, e depois a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, ela sim vai vir trazendo o valor para cada ação, quanto vai para uma política específica de saúde, quanto vai para a universidade, para a Bolsa CAPES, Bolsa CNPq, cada um dos investimentos que são feitos. Certo. E aí o governo envia para o Congresso, né, agora dia 31 de agosto, e toda a discussão que os economistas heterodoxos já alertaram lá em 2016, quando da aprovação do teto, ela volta agora com toda força, porque a pandemia acelera esse processo de conflito distributivo entre as áreas, né? Tem que gastar mais com saúde, então vai cortar de educação, vai cortar de investimento, né, do investimento do governo. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque qualquer noticiário que a gente abre hoje, qualquer Valor, Folha de São Paulo, qualquer noticiário, tem muita coisa falando sobre orçamento, tem manifesto de economista falando contra o teto, tem manifesto falando a favor do teto. Então eu queria que você falasse assim, um pouco sobre as regras fiscais que a gente tem hoje no Brasil, né? E sobre esse conflito distributivo que o teto especificamente, ele já estava fadado isso acontecer, mas a pandemia exacerba isso, antecipa. Era para a LDO já estar aprovada. Ela é enviada no começo do ano, no primeiro semestre, e aí isso facilita depois a gente ter um pouco mais de previsão com o que vai acontecer com a LOA, que é essa que é enviada em agosto e tem que ser votada até o final do ano. Como a LDO não foi votada ainda, isso nos deixa com muita insegurança sobre o que de fato vai acontecer com a LOA. E com a pandemia e com o teto de gastos, porque ele já está numa situação em que ele é impossível de continuar existindo, né, por todas as projeções, de fato, esses conflitos se exacerbam. E aí o teto, ele coloca uma série de cenários, né, nesse momento. A gente tem uma série de possibilidades e não se sabe ainda o que vai acontecer. O primeiro é, o teto fica ou o teto cai? Tem essa questão. Existem diversos grupos atuando, inclusive dentro do próprio governo, a gente pode dizer que existe ali pelo menos 2 ou 3 alas, digamos. Tem a ala Guedes, que quer manter de qualquer forma o teto. Tem a ala militar, que não quer mais manter, eles querem fazer um plano de investimento, querem fazer investimento em infraestrutura. A gente, de fato, está num cenário muito grave no Brasil, em que os investimentos estão no menor marco histórico em 50 anos, então, realmente é um gasto muito baixo, mas a intenção dos militares por trás disso, na verdade, é de retomar popularidade, que foi o que a gente viu na última pesquisa, e garantir questões mais eleitorais do que outros aspectos. E tem o Bolsonaro, que está ali no meio do caminho, porque ele tem o Guedes como elemento de link dele com o mercado, mas também ele tem a questão dos militares, e ele tem uma preocupação com a reeleição e com a popularidade também. E aí, nesse cenário de disputas, surgem várias possibilidades. E se o teto ficar, né, se for esse caminho que foi escolhido, quais são os caminhos que podem ser feitos? E o primeiro é o que eu acredito que o Guedes quer, e que é o que está se indicando que talvez seja o que aconteça. O teto dos gastos tem uma série de gatilhos. E esses gatilhos, se você rompe o teto, você pode ativá-los. E o que eles vão fazer? Eles vão limitar a possibilidade de contratar novos servidores públicos no momento que tem alta demanda de mais serviço público, né? Mais gente indo para a educação pública, mais gente indo para a saúde pública, mais gente precisando de emprego. Então, precisavam de um reforço, mas não vai poder fazer mais concurso. E também limita uma questão muito importante, que é a questão do salário mínimo. Não vai poder ter reajuste. Então, todas as pessoas que têm seu salário vinculado ao salário mínimo vão também ser afetadas. E aí, então, acredito que essa é a expectativa do Guedes, porque ele vai fazer o que ele sempre quis, que é uma reforma administrativa, que é uma redução do tamanho do Estado, a ideia de Estado mínimo. Existe uma outra possibilidade, que é o que a ala militar deseja fazer, que é ativar as exceções, digamos, do teto, que é tentar usar crédito extraordinário, é tentar
talvez alguns outros mecanismos de usar resta pagar desse ano do que foi usado para a pandemia no próximo ano, mas tudo isso tem uma série de questões que podem parar no TCU, no STF, pode ter muito questionamento. E tem a possibilidade, que é a que a gente defende, de revogação do teto. Essa regra economicamente é inviável, já está tudo expresso, até que a gente está falando aí de usar gatilho, usar exceção, e ela afeta também os direitos. Então, por exemplo, para o ano que vem já tem indicativo que vão fazer corte na saúde, e agora falaram que querem cortar justamente o farmácia popular, né? Uhum. E vão fazer cortes na educação. Então, a gente já vê para quem vai sofrer se de fato o teto for mantido e for fazer esse reajuste do orçamento, né? E interessante você falar no farmácia popular, porque muita gente associa esse programa a algo como transferência de proteção social, vamos dizer assim. As pessoas costumam associar. E aí eu até queria que você falasse um pouco, explicasse para quem está vendo ou vai ver essa live, como que o farmácia popular é investimento na saúde, é gasto com saúde, não mera transferência. Dentro do direito à saúde, existe um direito muito específico, que é o direito de acesso a medicamentos. E o Brasil, ele garante esse direito também a medicamentos. A forma de distribuição dos medicamentos, normalmente, são componentes, né? Tem um componente da atenção básica, o componente especializado, estratégico, e cada um desses componentes são distribuídos em algum lugar. Os medicamentos do farmácia popular são basicamente para doenças crônicas, hipertensão, diabetes e asma. Então, são medicamentos do componente básico da saúde, são distribuídos na unidade básica de saúde. Qual era o grande desafio? Tem municípios em que tem uma única unidade básica de saúde, e havia uma grande dificuldade de fazer distribuição desses medicamentos. A pessoa tem que fazer uso contínuo, às vezes ela tem que voltar no médico ou na equipe de saúde a cada 6 meses, mas ela precisa buscar os medicamentos dela mensalmente. Isso demandava gasto com transporte, tempo longe do trabalho. E aí, quando se viu que estava com muita dificuldade de fazer dispensação mais perto da casa das pessoas, se chegou à ideia da farmácia popular. A ideia inicial dele era, a gente começa com farmácias privadas e vai migrando para farmácias públicas, fortalece laboratórios públicos. Então, além de um efeito na saúde, tem um efeito econômico. Infelizmente, ao longo do processo, foi se fortalecendo só a farmácia privada, mas ainda assim ela é importante, porque ela garante esse direito de acesso a medicamento perto da casa das pessoas. Então, se hoje você acabar com farmácia popular, você vai ter que transferir o gasto, na verdade, para a atenção básica. O medicamento que estava sendo distribuído na farmácia vai ter que voltar para a unidade de saúde, para a farmácia da unidade. Então, não tem como você sair cortando e falando que é só uma transferência de renda. Ele, inclusive, dentro do orçamento, ele é marcado com o indicador de ação e serviço público em saúde. O que isso quer dizer? A saúde ela tem um valor mínimo a ser investido. E esse indicador mostra o cálculo desse valor mínimo. E o farmácia popular é contado ali. Então, se você tirar esse recurso, você vai estar reduzindo o valor mínimo a ser aplicado em saúde. E você pode, inclusive, o governo pode estar cometendo um crime a ser questionável, que é fazer retrocesso social com saúde e não garantir esse piso, né? Vou até deixar aqui a dica para vocês, tem uma live que a gente fez logo no começo da pandemia com a professora nossa, Águida. A tese dela lá na UFRJ foi sobre o Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Então, fica aí a dica para quem quiser voltar lá no nosso GTV e dar uma olhada nessa live. Foi muito, muito boa mesmo. Nossa, até eu quero ver, porque esse tema é essencial nesse momento, né? Com a pandemia, a gente vê como o país precisa investir em complexo econômico da saúde. Se a gente tivesse esse investimento, a gente talvez não estaria sofrendo tanto com falta de EPI, que é equipamento de proteção individual, com falta de ventiladores, profissional de saúde às vezes se contaminando justamente por questões tão básicas como falta de luva, falta de uma máscara adequada, né? Pois é, e até para a retomada, né, da economia, investir na saúde, investir nesse complexo seria uma possibilidade, né, dada a estrutura que a gente já tem, de facilitar, vamos dizer assim, a retomada, de tornar menos difícil. Então, fica aí a dica, depois até posso passar o teu contato para ela, enfim, para trocar figurinhas sobre, né? E aí, você como doutoranda em desenvolvimento econômico, eu queria te perguntar uma coisa, você falou aí das alas que estão, do que as pessoas estão defendendo, e muito se ouve, de forma errônea na minha percepção, mas eu quero ouvir a sua, que haveria uma ala desenvolvimentista nesse governo. E essa ala desenvolvimentista associa o desenvolvimentismo simplesmente a gastar recursos.
E aí, o que é que você pensa sobre existir uma ala desenvolvimentista no governo atual? Ah, é muito complicado, né, essa questão, porque eles têm colocado justamente esse vínculo de uma ala desenvolvimentista a essa ala militar, que na verdade tem outros interesses por trás, que é justamente uma questão de manutenção no poder, de reeleição, e não de fato de um projeto de desenvolvimento para o país que leve em consideração essas outras questões que a gente estava comentando agora. Então, não é meramente jogar recursos públicos para uma obra de infraestrutura sem um planejamento adequado, sem um plano de investimento, sem um propósito por trás, mas um projeto de fato que alinhe os propósitos de desenvolvimento econômico com outros propósitos, como social, ambiental. Então, a forma e o projeto entre cada um que está por trás disso, tem até vários comentários, né, agora sobre essa questão, é muito diferente. Por exemplo, se a gente pensar como deveria ser um projeto de desenvolvimento nesse momento, ele necessariamente deveria passar por investimento social, que é essa ideia do complexo econômico industrial da saúde, a questão de saneamento básico, a questão de habitação. A pandemia mostrou como o país é frágil em duas questões essenciais que são o mínimo de dignidade do ser humano, né, de garantia de direitos, que é justamente acesso à água, acesso a saneamento, acesso à moradia. Nem isso nós temos ainda. E já pensou tanto que um projeto de desenvolvimento que fosse voltado para esses investimentos sociais garantiria, além de uma recuperação econômica, também uma série de garantia de direitos simultaneamente. Então, são propostos muito distintos e não parece, como alguém comentou aqui, né, que seja de fato um projeto, uma ideia de desenvolvimentista, mas muito mais outras questões políticas por trás. Foi a professora Águida, inclusive, que comentou. Graziele, outra coisa que eu queria saber, porque eu vi esses dias um estudo, eu não lembro agora onde, mas eu vi um estudo, daqueles estudos assim com malabarismo nos dados, mostrando que o teto não provocaria reduções no gasto com saúde, no gasto social de forma geral. E eu vi um outro estudo que mostrava que o teto permitiu aumentar os gastos em saúde. Então, assim, claramente, para a gente que tem algum conhecimento, a gente percebe que é um malabarismo dos dados. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão do teto, especificamente, das limitações que isso impõe para o orçamento social e também, assim, especificamente para o orçamento da saúde, né? Já que a gente está aqui numa pandemia, no meio de uma pandemia. Então, quando a gente fala dessa relação entre política fiscal, alocação de recurso público e garantia de direitos, não basta a gente fazer uma análise olhando para uma função orçamentária ou para um componente agregado do gasto. É essencial você olhar para o sujeito de direito. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu estou querendo dizer que a população negra, ou que as mulheres, ou que o indígena, ou que quilombola foi muito mais afetado pela redução, pelos cortes orçamentários, eu preciso olhar para esses indivíduos dentro do orçamento. E não só falar assim, vou olhar a função agricultura e ver o que se aumentou ou diminuiu. Porque pode ser que até a função tenha tido aumento de gastos naquela função, mas quem se apropriou do orçamento público? Essa é a grande pergunta. Quem está se apropriando do orçamento público e quem está perdendo dentro dele? E aí, quando a gente olha para o sujeito de direito, a gente vê que os cortes e as ações orçamentárias mais afetadas no período do teto foram justamente para a população rural, para a população quilombola, indígena, para políticas ambientais e para uma série de direitos específicos. E aí essa análise que foi feita falando que o gasto com saúde aumentou, ela é muito manobra mesmo, porque primeiro que ele faz uma consideração de contar o primeiro ano do teto para a saúde, que é 2017, como parte de um processo de conta. E isso está errado, porque 2017, saúde e educação ainda não estavam sob o teto. O primeiro ano do teto, saúde e educação estavam fora, foi um ano de garantia de piso e a partir dele você começaria a contar. Então você não pode contar esse primeiro ano do teto como se tivesse tido gasto a mais. Primeiro porque você tinha uma lei anterior de regra de piso para a saúde, que era a EC 86, a Emenda Constitucional 86. E ela falava que o gasto com saúde tinha que ser vinculado a uma porcentagem da receita corrente líquida. E ela dizia que isso tinha que chegar em 15% ao longo de alguns anos,
E aí ela tinha reduzido de início a porcentagem estava entre 13,2 e ia subindo até chegar em 15. O que o teto fez? Ele antecipou o 15. O 15 ia entrar no ano seguinte, entrou em 2017. E aí eles falam, nossa, a gente aumentou, olha tanto como o teto foi maravilhoso, a gente aumentou o gasto com saúde. Isso não é verdade. Já existia uma ação. Bem, o teto fez isso, mas não é que ele foi maravilhoso, é porque isso de fato ia acontecer de qualquer forma, porque ia chegar em 15%, e a gente já tinha uma ação no STF, uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando a EC 86 nessa questão do fracionamento, porque ela promovia um retrocesso social em 2016, que era o primeiro ano de vigência dela. E não é permitido ter retrocesso social, principalmente na saúde, que é considerado como um direito de interesse público e social na Constituição. Então, assim, de qualquer forma, tanto é que em seguida a gente teve uma liminar nesse caso, foi decidido de fato que tinha que aumentar o recurso para a saúde, e depois, ao longo dos anos também, quando a gente vai contando, é importante lembrar que quando você analisa o efeito que o teto teve no gasto com saúde, não pode comparar a regra com o valor pago. Você tem que comparar as 3 regras que existiam, né? A regra da Lei Complementar 141, a regra da EC 86 e a regra da EC 95, que é do teto. Você faz o cálculo para cada uma dessas regras e vê, se eu tivesse com cada uma delas, o que teria acontecido com o orçamento da saúde. E quando a gente faz isso, a gente consegue ver como o teto reduziu o valor mínimo a ser aplicado em saúde. E depois você avalia o quanto foi gasto ao longo dos anos para uma outra questão, que é para ver se foi de fato gasto mínimo ou não. Comparar o gasto que foi feito com a regra não é dizer qual regra foi melhor ou pior do que a outra, né? Comparar maçã com laranja não tem nada a ver. E assim, você falou que não pode ter retrocesso, né, num direito social constitucional, que é a saúde, mas como fica então, porque, por exemplo, pelo que tem disponível até agora, o orçamento da saúde para o ano que vem é menor do que o orçamento para a saúde esse ano, só que esse ano ninguém esperava uma pandemia. Então, você vai reduzir um orçamento que já vinha sofrendo cortes para o ano seguinte a toda essa situação, a toda essa crise sanitária. Como é que fica? Como é que fica a saúde ano que vem? Como é que fica o SUS? Então, necessariamente, se isso acontecer, né, se de fato reduzirem esse valor para a saúde, que ainda não saiu a lei, a gente não sabe se de fato vai ser, né, mas se for o que está tudo indicando, com certeza a gente vai ter que entrar com uma nova ação no STF para fazer o questionamento. E a gente já tem uma liminar ganha nesse sentido. E com a pandemia, é muito possível que isso vire um tema prioritário dentro do STF. Eu tenho que dizer aqui que existe 2 teorias em conflito sobre esse aspecto, quando a gente pensa a questão dos direitos humanos, o direito social à saúde e a questão econômica. Existem 2 questões colocadas à prova aí. Uma teoria que chama teoria da reserva do possível e essa teoria do não retrocesso social. A do reserva do possível é quando o governo vem e fala, mas eu não tenho dinheiro, eu tenho o meu limite, a minha reserva do que eu tenho aqui para poder gastar, então eu vou ter que retroceder. E do outro lado tem a teoria que fala, olha, mas o que você já avançou com o direito, o que você já avançou com o seu financiamento, você não pode mais voltar atrás. Se você está com uma dificuldade de crescer nesse momento, a gente pode ter algumas questões que se adequam, mas você não pode mais voltar atrás nessa garantia. Até porque, principalmente num país como o Brasil, com moeda soberana, com capacidade de emissão de título da dívida, de capacidade de emissão monetária, com capacidade, inclusive, de tributação, acho que a gente pode comentar sobre isso, né? Capacidade de melhorar significativamente a sua tributação, tanto para poder torná-la mais progressiva, mais equitativa, quanto mais eficiente, arrecadando também mais. Eu acredito que esse cenário de pandemia requer um pouco mais de arrecadação, mas arrecadando mais de um grupo muito específico, que são os super ricos, principalmente o 0,1%, e diminuindo a tributação sobre os mais pobres e a classe média. É muito possível fazer isso, redistribuir a carga, aumentar a arrecadação, melhorando a eficiência e a equidade na tributação também. Nós temos aqui, Graziele, um grupo, que é o GAAS, que acompanha e analisa a conjuntura. E a gente escreve artigos de opinião, né, para o GAAS, e teve um que eu escrevi que era justamente assim, me perguntando por que os gastos sociais têm que ser a variável de ajuste, né? Porque sempre, e aí já entrando para a questão tributária, porque sempre o argumento de que a nossa carga tributária é absurda, é muito alta, e o brasileiro não aguenta mais se aumentar a carga tributária. E aí eu sempre fico me perguntando, que brasileiro não aguenta mais? Aumentar a carga tributária para quem?
né? Mais uma construção que é para fazer terrorismo, eu penso que é para boicotar qualquer tipo de aumento de tributo, mesmo que ele seja progressivo, né? E nós estamos vendo aí que tem propostas de reforma tributária já sendo colocadas, ainda que não com tantos detalhes, o governo solta uma coisa e depois diz que vai detalhar mais à frente. Mas assim, nenhuma das reformas que estão sendo comentadas, nenhuma delas vai no que eu considero ser o essencial, né? Que é a questão da desigualdade social. Nenhuma delas corrige as injustiças tributárias. E mais ainda, a proposta do governo federal, ela ignora a solidariedade envolvida no Pacto Federativo e só apresenta a unificação de imposto federal. E os estados e municípios que deem conta aí de fazer o que for necessário, né? Então, como é que você vê essa questão, esse ambiente que está colocado para a reforma tributária e as propostas que vêm sendo discutidas, apresentadas? Acho que você fez uma análise maravilhosa, assim, né? E bastante sintética sobre o que está sendo colocado. As duas principais PEC, que é a 45 e a 110, uma na Câmara e uma no Senado, elas não são propostas de reforma tributária, elas são propostas de reformar a tributação sobre o consumo. Cada uma delas juntando alguns tributos, e elas até avançam um pouco mais nessa questão que ambas propõem juntar também ICMS e ISS, que são tributos estaduais e municipais, diferente da proposta do governo, que daí não é uma emenda, né, é um projeto de lei, e que não considera essa questão federativa. Eles vão juntar no governo federal, aumentando a alíquota, cabe dizer isso, né, a alíquota proposta pelo governo federal de 12%, juntando esses dois tributos federais, vai aumentar mais a arrecadação federal e isso vai afetar estados e municípios, porque já que são tão contra o aumento de carga tributária, né, vão promover justamente um aumento de carga tributária e sobre o consumo, que é um tributo extremamente regressivo, ao invés de aumentar uma carga tributária sobre renda e patrimônio, que é mais progressivo, sobre quem hoje contribui pouco, eles querem aumentar justamente sobre os mais pobres. Aí é fácil, né? A gente não aceita aumento de carga tributária, só sobre o consumo, porque vai pegar justamente a população proporcionalmente mais pobre, né? Então, é de uma perversidade sem tamanho como as coisas vão sendo construídas. Agora, existem propostas alternativas? Existem. Por exemplo, na PEC 45 tem uma emenda substitutiva, que é a 178, que é a reforma tributária solidária, que ela traz uma série de premissas, inclusive que tem que ter uma perspectiva ambiental, uma perspectiva de garantia de direitos, de reforçar o orçamento da Seguridade Social. Ela também propõe algumas questões para a tributação sobre o consumo. Então, existe uma alternativa ali dentro. Agora, a pandemia trouxe outras questões que também devem ser consideradas? Trouxe. O foco que nós precisamos colocar hoje sobre esse super rico, que é o 0,1% mais rico, é um grupo de 260 mil pessoas, que hoje praticamente não contribuem em nada. A alíquota que eles pagam no imposto de renda pessoa física está em torno de 6%, sendo que na classe média a alíquota máxima é 27%, né, mas a efetiva é um pouco abaixo, em torno de 22%. No patrimônio não pagam quase nada, vários fazem planejamento de transferência, de doação, de herança, e uma série de planejamento tributário, e não pagam tributação sobre patrimônio, e proporcionalmente a renda, a tributação de consumo deles é muito baixa, porque a renda é muito alta, né? Então, tem tanta alternativa de se fazer, e de chamar a contribuição outras pessoas e não é feito. Então, a pandemia trouxe esse foco, eu acredito. Vamos tributar os super ricos e vamos tributar grandes corporações. Se a gente olhar algumas empresas nesse momento, por exemplo, Google, Amazon, eles estão tendo lucros extraordinários. O que eu quero dizer com lucro extraordinário? Se você pega o exercício financeiro, o balanço financeiro deles dos últimos 4 anos e compara com o balanço agora, durante a pandemia, eles estão tendo um lucro muito mais alto do que a média desses 4 anos anteriores. Então, se você gera uma tributação sobre esse lucro excedente, que está acima dessa média do que aconteceu antes, você consegue gerar uma contribuição. Existe uma série de propostas de colocar uma alíquota mais alta do que tradicionalmente se tributa o lucro, né, que é a CSLL. E, inclusive, fora do Brasil, já existe proposta de que se tribute isso numa alíquota bem alta, de 80% a 90%, como foi feito no pós-Segunda Guerra Mundial, porque é essa ideia, né? A pandemia nos colocou num cenário de guerra também. Então, também existe um cenário de tributar grandes corporações. E voltando para o teto e para o orçamento,
eu lembrei agora de um artigo que eu li, que, assim, você falou dos gatilhos do teto, que já tem lá, mas assim, eles não conseguiriam acionar esses gatilhos porque o orçamento, para eles serem acionados, o orçamento teria que romper o teto. Mas o orçamento não pode, ele tem que ser enviado obedecendo o teto. Então, eu precisaria furar o teto para poder acionar os gatilhos, mas eu não posso furar, porque eu estou engessada. A inteligência, né, da emenda constitucional 95. E aí, por isso que Paulo Guedes insiste desde sempre em duas PEC, né? A da reforma administrativa e a do pacto federativo. Que ele já disse que para quebrar o piso precisava fazer tudo isso. E uma coisa que vem sendo muito mal discutida e mal colocada é a questão do serviço público, né? Do corte com os salários, porque tem-se a falsa ideia que mesmo cortando aqueles super salários que não são todos, na verdade é uma minoria no serviço público, você teria recursos suficientes para investir, enfim, a gente sabe que isso não é verdade, mas tem uma coisa que é mais grave, que não é só reduzir 25% do salário, é 25% da jornada, e isso implicaria reduzir a prestação do serviço público para a sociedade, né? Num momento em que a gente precisa de mais saúde, mais educação. Como é que você vê essa questão que está sendo colocada? Pois é isso. O teto dos gastos ele foi tão mal desenhado, tão mal planejado, que ele não consegue ativar os próprios gatilhos dele, né? Ele esbarra em questões legais para fazer isso. E aí, tanto é que o governo apresenta isso. Ele apresentou 3 PECs anteriormente, agora ele pretende juntar 2 e virar só uma para ver se aprova mais fácil, porque não é tão fácil aprovar uma PEC assim, e poder, de fato, fazer as ações que ele queria fazer, que é esses cortes no funcionalismo público. Por outro lado, existe um grupo que acha que dá para tentar ativar esses gatilhos, ou depois que a LOA foi enviada, você usa restos a pagar, tá ficando muito resto a pagar desse ano, né? Então, eles acreditam que ano que vem, se você usar os restos a pagar, você consegue ativar esses gatilhos. E tem gente que acha que já pode mandar a LOA já com os gatilhos ativados. Tem algumas pessoas defendendo isso, o que é muito estranho por causa do princípio de que o orçamento tem que ir já equilibrado na própria lei orçamentária, né? O que você prevê de receita tem que prever de despesa. Ainda que alguém me questione assim, mas então não existe dívida, né? Não existe déficit? Existe. Você já coloca dentro da previsão de receita as dívidas que serão feitas como crédito para você poder gastar como formato de despesa. É por isso que, ainda que o orçamento vá equilibrado, ele vai com déficit, porque já está previsto. Então, é isso, quando fala esse princípio. Agora, é tão grave essa questão, porque se a gente for pensar assim, do volume total de servidores públicos federais, quantos têm super salários? A maioria está no legislativo e judiciário, que vai ficar muito difícil limitar. Por que não se usa o que já existe hoje, que é justamente limitar o salário a um teto? Existe um teto para os servidores públicos, só que ele não é respeitado. Por que não usar a lei que já existe? Vamos, então, colocar um limite aqui para quando se recebe, acabar com alguns benefícios que não deveriam existir, tipo benefício moradia para alguns que não deveria existir, benefício paletó, parece que ainda existe uma coisa assim. Então, assim, revisar esses benefícios inaceitáveis, de fato, na sociedade, mas sem promover uma redução de recurso necessário. Até porque o gasto com o pessoal ao longo dos anos não aumentou, isso é importante ser falado, né? Uhum. E se você pega, tem um estudo, eu acho que é da Folha Piauí, um artigo que eles mostram que de cada 100 servidores, aproximadamente 30 estão diretamente trabalhando com saúde, educação, segurança, limpeza. Então, assim, reduzir 25% de carga significa reduzir a oferta de serviços públicos, né? Eu tenho 2 perguntas. A Águida perguntou antes se o fiscalismo não cai, o que é que vai ser do povo brasileiro? E Lucas perguntou quais seriam medidas de política econômica viáveis com um crescimento sustentável. Então, se o fiscalismo não cai. É tão complicado, né? Eu acho que a própria pandemia já fez cair. As pessoas só precisam abrir o olho e ver, né, gente? Isso já caiu.
é insustentável, já caiu, já está rompido. É só as pessoas abrirem o olho e falar, ah, tá, então é isso, né, que a realidade mostrou pra gente. A gente teve que aumentar o gasto, a gente de fato gastou mais, o Estado não faliu, a inflação não aumentou, nada do que foi dito que aconteceria, acontecia. Existe possibilidade do Estado se financiar, existem outras alternativas, e esse cenário 2020 provou isso. Então vamos só abrir o olho, enxergar. Agora, acho que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Essa conscientização entre nós mesmos, que trabalhamos com o tema, depois com quem a gente convive, depois com um grupo mais amplo e ver se isso vai chegando nas pessoas. Eu espero, de fato, que apesar desse momento muito difícil que a gente está vivendo, alguns aprendizados fiquem. E um deles seja esse. Esse dogma fiscal, esse terrorismo fiscal, ele não tem razão de ser, e isso foi provado nesse ano. E só vencendo, de fato, para a gente poder conseguir garantir uma série de direitos também, né? E a questão ambiental, que aí é a próxima pergunta. Como que a gente pode ter um desenvolvimento nessa perspectiva? Eu acho que é isso. Acho que quando se pensar em desenhar um projeto de desenvolvimento econômico, é aquilo que eu falei no começo, né? Quem perguntou isso, não sei se você conhece essa tal de economia Donald aí que chama, mas vale a pena conhecer porque ela fala justamente isso. A gente não pode mais pensar no desenvolvimento econômico, no crescimento econômico, sem considerar os limites ambientais. E, inclusive, eles podem ser incorporados na questão ambiental. Então, você começa a tirar, por exemplo, incentivos que são dados hoje a grandes poluidores, por exemplo, agrotóxico. O agrotóxico polui muito o meio ambiente, polui o solo, polui águas. Ele gera algumas outras externalidades ruins, inclusive econômicas. E mesmo assim, hoje eles recebem uma série de isenções fiscais. Por que não tirar isso deles e jogar para projetos de agricultura familiar, projetos agrofloresta, agroflorestal? Então, além de você conseguir promover uma proteção ambiental, você também promove uma série de retomadas, porque enquanto a agricultura com agrotóxico é um dono de um grande território de terra com várias pessoas subempregadas e baixa renda, a agricultura familiar, a agrofloresta é feita com muita gente. Então, isso em si já promoveria uma redistribuição de renda. Aliás, redistribuição de renda é um excelente mecanismo para poder se promover desenvolvimento de forma muito mais adequada ambientalmente. Lucas Vitor está falando aqui que na economia Donut o novo modelo propõe um espaço ecologicamente seguro e socialmente justo. Tá? Exatamente. Em relação a seu tema de pesquisa mesmo, né? A construir essa proposta de de um novo regime fiscal. O que é que você pode nos contar em relação a isso? Ai, tá muito no começo, mas é muito nessa linha, né? Uma regra fiscal ela não pode existir sem ter uma garantia dos direitos, então ela tem que começar a partir daí. Primeiro você pensa, o que eu quero garantir para a sociedade? O que a sociedade quer? Ela quer ter um SUS? Ela quer ter educação pública? Ela quer integralidade nessa assistência? Então você começa desenhando aí, quais são os direitos? Quais são os investimentos que eu vou fazer? Aí depois que você pensa, quais são os limites ambientais? Como eu estou nesse processo mais sustentável? Como eu direciono com que isso aconteça? E aí você vai pensar, tá, e da onde vem o dinheiro para isso? E aí você vai planejando a tributação, você vai planejando a questão monetária, você vai planejando todos os outros elementos que vêm por trás disso. Mas é uma inversão mesmo, você começa construindo pelos direitos para poder chegar em como você organiza os elementos econômicos para garantir isso. Afinal de contas, eu acho que é sempre bom a gente lembrar, né? A economia, ela existe com um propósito, o orçamento existe com um propósito, que é garantir vida, direito, sobrevivência, dignidade para as pessoas. Se não for para isso, se for só para poder manter indicadores macro dentro de metas previamente estabelecidas, que a gente nem sabe como foram, às vezes, previamente estabelecidas, qual o propósito, né? Pois a Agda está falando aqui que há saídas sustentáveis, mas falta viabilidade, né, política para implementá-las. E aí eu lembrei de um estudo que o pessoal da Federal Rural do Rio fez, saiu até no Valor Econômico, falando sobre como que o auxílio emergencial ele freou a queda da atividade econômica, porque aí você falou da função do orçamento, né? Que não faz sentido o orçamento existir se não for para preservar vidas. E aí veio toda aquela discussão no começo, né? Entre salvar vidas e salvar a economia, uma discussão completamente descabida.
E eu lembrei desse estudo do pessoal de economia da Rural do Rio, porque mostrava justamente que passar renda para as pessoas que precisavam nesse momento foi o que freou a queda da economia. E aí teve um outro dado que eu queria até que você comentasse, que eu fiquei realmente impressionada, que de todos os estados brasileiros, só 2, né, o número de beneficiários do auxílio emergencial foi menor do que o número de trabalhadores com carteira assinada. Né? Então, tem muito menos trabalhadores com carteira assinada do que o pessoal que recebeu o auxílio emergencial. Então, isso indica aí uma transformação no mercado de trabalho, consolida, né? Uma transformação que já vinha acontecendo. Como é que você vê essa questão do auxílio, dessas mudanças no mercado do trabalho, da necessidade de uma renda básica? Olha, a renda básica, ela traz uma série de questões importantes para a gente analisar, né? Alguns estudos estão mostrando já, novos dados que saíram, que a renda emergencial, nesse momento, né? Uhum. Ela conseguiu frear o aumento da pobreza e ela conseguiu diminuir desigualdade, pelo menos com os dados da PNAD. Então, olha só, uma única política que foi ampliada, que é uma garantia de uma renda emergencial, conseguiu evitar que várias pessoas entrassem na pobreza, que várias pessoas passassem fome e conseguiu reduzir desigualdade, além de ter conseguido manter algumas questões que a gente nem esperava. Alguns indicadores que saíram agora mostram que a venda no varejo conseguiu se manter estável em alguns lugares até aumentar, porque as pessoas estão com dinheiro na mão. E isso aumentou, outro dado que prova que a renda emergencial é que isso aumentou com moeda, com dinheiro mesmo, físico, e não com transações bancárias, por exemplo. Então, mostrando a importância da renda básica socialmente e economicamente. E a capacidade redistributiva que essa medida tem. E esse cenário da pandemia, como você disse, ele antecipou algumas coisas que já eram esperadas. Com a Revolução 4.0 e com a mudança das regras trabalhistas, a expectativa, de fato, era de perda de trabalho ou de precarização do trabalho. E com a pandemia, tudo isso foi muito acelerado. A perspectiva para o futuro é que essa renda emergencial necessariamente vai ter que virar uma renda permanente. A questão é como que essa renda permanente vai ser desenhada. Se for para substituir outras políticas públicas, como está sendo colocada, reduzindo o direito previdenciário, reduzindo o direito à saúde via farmácia popular, reduzindo o BPC, aí é impossível. E aí isso não é, de fato, uma garantia de nada. Pelo contrário. Porque a gente tem que pensar o seguinte, a farmácia popular, o direito previdenciário, é renda para as pessoas também. Se você tira de uma renda para jogar para outra, qual o sentido de se fazer isso? Então, ela tem que vir como um direito a mais. Como uma possibilidade de reduzir pobreza, uma possibilidade de garantir dignidade, e não tirando outros direitos. Aí sim ela faz sentido e aí sim ela é necessária. E eu estava vendo, não sei se você já chegou a ver, mas o governo cogitando uma segunda rodada da reforma da Previdência. Como é que você avalia? Porque a Previdência ela está inserida aí na Seguridade Social, né, junto com saúde e assistência social. Como é que você vê, já dentro desse cenário tão deteriorado, desse cenário em que muita gente sim vai ficar de fato fora do mercado de trabalho, seja por razões de falta de capacitação para os empregos que vierem a surgir. Como é que você vê combinando a tudo isso, se a gente tiver um espaço, que eu não duvido, para uma segunda rodada de reforma da Previdência? O que é que pode mais se tirar da Previdência? Pois é, aí mais uma vez eu acho que a gente precisa inverter esse debate da reforma da Previdência, né? Em vez de olhar do que eles estão querendo cortar, eu queria chamar a atenção para uma primeira questão, que é olhar a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, ela coloca o sistema do direito previdenciário numa série multipilar, ela coloca uma série de pilares, pilar 0, 1, 2 e 3. Esse pilar 0 é todas as pessoas têm direito à previdência. Todas as pessoas. A Previdência, a parte dela de gente que não contribuiu, isso não é assistência social, como algumas pessoas dizem. Isso não é um benefício social, como o BPC, como a aposentadoria rural, pensão rural. Isso é direito previdenciário, isso é o pilar 0 do direito previdenciário, de acordo com a OIT. Todo mundo tem direito a esse piso de direito previdenciário. E isso não é feito no Brasil. Se você pega a regra do BPC, que é a que mais se aproxima disso, ela não é para todo mundo. Então, se numa família você tem um casal, um homem e uma mulher, e que os dois precisariam do BPC, só um deles pode ter acesso ao BPC, e não os dois. Então, nós temos
uma população imensa, e em sua maioria mulheres, isso é uma perversidade também, porque muita mulher tem muito mais trabalho doméstico, outras questões, depois não conseguem receber previdência, até porque do casal vai ter que escolher qual dos dois vai receber o BPC, por exemplo. Então, na verdade, essa ideia do BPC deveria ser o pilar zero da OIT. Todo mundo tem que ter direito. E aí, se você conseguiu contribuir, você sobe para o pilar 1. Depois você pode subir para o pilar 2. E o 3 seria a previdência privada, que é a parte complementar. Então, você contribuiu além e tal. Então, eu acho que vai fazer uma reforma da Previdência. Vamos falar do pilar 0, então, do direito previdenciário? Vamos garantir o direito à Previdência para todo mundo primeiro? E aí a gente começa a repensar quais possibilidades de cortes, porque o que eles querem fazer, na verdade, hoje é acabar com o que é conhecido como direito garantido, não dá para fazer isso. Então, houve momentos em que os servidores públicos tiveram privilégios na Previdência? Houve, mas isso não existe mais. Essa regra já mudou há muitos anos, não foi agora, inclusive. A Previdência dos servidores públicos já foi adaptada e no futuro ela vai estar muito mais adequada, muito mais alinhada. Eles também têm um teto agora, porque antes o regime geral, que é do servidor privado, né, de quem tem CLT, ele tinha um teto de contribuição e de remuneração, e o servidor público não tinha esse teto. Agora ele tem também. Isso há muitos anos, não é só de agora. Então, se eles forem mexer em mais alguma coisa, possivelmente eles vão tentar mexer em direito garantido, e aí vai ser uma questão muito mais complicada. O Hudson Medeiros, que foi um ex-aluno nosso que pediu muito para a gente fazer uma live com você, ele está comentando aqui, já quero outra live com a Graziele. Eu vou aproveitar e falar que eu fui vendo os recadinhos. Às vezes eu começava a rir porque eu via um recado de alguém, inclusive de amigos. Eu vi alguns amigos entrando aqui. Queria agradecer quem foi escrevendo que quer outra live, que gostou muito. Os meus amigos que eu vi entrando aqui também. Muito obrigada por estarem com a gente, pelos comentários. Tá sendo uma conversa muito boa e os comentários estão ótimos também. Infelizmente a gente tem a limitação do tempo, né? Mas assim, já caminhando para o final, enquanto você falava, eu estava aqui lembrando quando a gente conversou com o professor Pedro Rossi. E tem uma frase que ele falou que eu achei ótima. Não sei se foi na nossa live ou em outra que eu assisti, que ele estava pessimista na realidade, mas otimista nas possibilidades que a pandemia abre. E por incrível que pareça, quando a gente conversou com ele, não sei hoje, mas ele não estava tão pessimista, não. Ele achava que o teto já era mesmo, que não tem, que é só uma questão de tempo para assumir, porque não tem o que fazer, né, com esse teto. E tem outra frase que eu costumo dizer para os meus alunos, eu espero, me preparando para o pior, esperando o melhor. Né? Mas assim, a realidade é difícil, a realidade de fato é muito cruel nesse momento. Eu queria saber como é que você se sente estudando esses temas, porque você está estudando temas que eu diria que nesse momento são muito dolorosos mesmo. Eu acho que é difícil você assistir e se sentir até certo ponto impotente, porque assim, por mais que os meios de comunicação tenham dado algum espaço para o contraditório, a narrativa que predomina na grande mídia por uma questão ideológica é a mesma, né? É a mesma desde sempre. Como é que você se sente, assim, sendo uma voz nesse meio? Algumas vezes parece que é sufocante, né? Porque se a gente é uma voz e não tem como colocar para fora, às vezes é sufocante. Ainda mais quando a gente consegue ver as coisas. Mexendo com orçamento há muitos anos, às vezes eu olho para um número numa tabela, vejo o que está acontecendo com o orçamento e às vezes dá vontade de chorar, porque eu consigo olhar e falar, nossa, consigo ver o que está acontecendo com aquela mulher negra naquela comunidade rural, porque se esse orçamento está desaparecendo dessa forma, significa que ninguém mais vai comprar o alimento que ela produz, ela não vai mais ter renda e isso vai afetar ela diretamente. Então, tem isso, tem hora que você se sente sufocada, dá vontade de chorar, você consegue olhar o número e enxergar como cada pessoa vai ser afetada ali. Por outro lado, é energizante saber que de alguma forma você pode contribuir com isso. Então, o Pedro Rossi é o meu orientador, então é muito possível que as nossas linhas de pensamento e de energia sejam muito próximas. Então, é essa questão, assim, na realidade, vendo cenários como a própria questão do teto, ele é inviável de permanecer? Ele é inviável, mas pode ser que encontre mecanismo de fazer ele ficar aí para a próxima vez que vier um governo que tem intenção, né, de fazer essas coisas que eu comentei aqui hoje, de fazer um projeto de desenvolvimento de fato que leve em consideração o investimento social. Esse teto ainda estar lá e ser limitante? É possível que sim.
E ele só fica suspenso agora, que beneficia um governo, né, muito mais complicado. Então, assim, olhando a realidade, me preocupo muito. Mas eu ainda acredito nessa capacidade das pessoas irem enxergando, da gente construindo coisas. E acredito na possibilidade da gente também fazer. Então, acho que é isso, né? É energia para estudar, para escrever, para lutar pelas coisas, ainda que muito consciente, muito realista de que a realidade imposta nesse momento é complicada, sim. Eu lembro, Graziele, que uma vez eu ouvi de um aluno alguma coisa do tipo assim: a previdência é número, é conta, se não fecha, tem que cortar. E aquilo me marcou de diversas formas, né? Porque não é número, a previdência são pessoas, a Não. previdência são vidas, né? Não tem como ser número. E aí eu lembrei muito dessa fala quando, agora, né? Quando a gente vê assim, quando a gente olha para o orçamento e você falou, eu adorei sua fala, o orçamento não são só números, o orçamento tem uma função social, o Uhum. orçamento precisa, no mínimo, garantir as vidas, né? Então, é, é difícil, né? Bem difícil que a gente está vivendo. E aí, já indo para o final, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está aqui assistindo, para quem vai ver depois, para os nossos alunos. Não sei se Tá uma bom. mensagem de acalento para o coração. Mais do que a gente, eu acho que os alunos sofrem muito mais, porque, enfim, não sei se o momento, né? Assim, a sensação de impotência é muito ruim, né? Então, que você deixasse uma mensagem para todos nós. Tá bom, eu vi que o último comentário aqui foi que eu me entristeço e preocupo demais, né? Sim, a gente se preocupa mesmo e se entristece. Mas acho que a gente tem que olhar para outras questões, como era no passado. O que aconteceu com a pobreza, com uma série de doenças, com a desigualdade global. Tudo isso já foi pior. Eu aposto que quem viveu naquele momento também pensava, ai, daqui de onde nós estamos só pode piorar, né? Essas doenças todas acontecendo, esse tanto de gente morrendo, essa pobreza imensa, só vai piorar. Mas não, melhorou. Então, assim, pode ser que nesse momento que nós estamos, tudo pareça que só vai piorar, mas não, pode melhorar. E a nós cabe construir esse caminho. Cabe conseguir enxergar lá na frente, apesar de agora parecer estar difícil, falar assim, é para lá que a gente tem que ir. Então agora eu vou construir, vou escrever, vou pesquisar, vou falar com essa direção, com esse foco. Então acho que é isso. Convido todo mundo a ter esse foco, essa perspectiva, essa dedicação, que a gente pode ajudar a construir algo. Graziele, mais uma vez, muito obrigada. Eu vou salvar a live no IGTV e vai ficar disponível para todo mundo que não pôde assistir. Veio mais uma vez, obrigada mesmo por toda a sua contribuição. O CA de Economia está dizendo que a live foi extremamente perfeita. Ai, que bom, gente. Gostei muito também de estar com vocês. Os comentários vão motivando a gente a falar, né, a se envolver. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de conversar. Obrigada também, Graziele. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.